Olá, eu me chamo Marcela Macedo, sou estudante de odontologia do primeiro período na Universidade Federal de Pernambuco e hoje eu trouxe um tema bastante importante e relevante para a odontologia, que consiste na correlação entre erosão dentária e dieta rica em alimentos ácidos. Bom, a erosão dentária é classificada como um tipo de lesão cervical não cariosa e apesar de não se restringir somente à região cervical do dente, ela é classificada dessa maneira. Bom, ela pode ser causada tanto por origem intrínseca, que vai consistir em refluxo gastroesofágico, por exemplo, como a gente tem aqui, ó, onde é a região palatina dos dentes que vão sofrer esse processo de erosão, assim como de origem extrínseca, que seria, no caso, causada sobretudo por diversos tipos de produtos industrializados, como alimentos ácidos, bebidas ácidas e alguns tipos de medicamentos. A gente pode ver aqui o exemplo da erosão de modo extrínseco e aqui os exemplos que causam ela, no caso, bebidas gaseificadas, bebidas ácidas. Aqui temos os exemplos dos refrigerantes, assim como sucos ácidos e, nesse caso, a influência também de diversos medicamentos. Dessa maneira, o objetivo do meu trabalho é analisar, através da literatura científica, a correlação entre a erosão dentária e o consumo de uma dieta rica nesses alimentos, nesses insumos ácidos. Para isso, eu realizei uma busca por artigos científicos que estavam presentes nas bases de dados da BVS, Medline, Lilacs e PubMed. Utilizei os descritores erosão dentária, ciências da nutrição e odontologia. Desse modo, a partir dos artigos encontrados, li e escolhi 4 que eram completos e eles estavam no idioma inglês e português, e também datados de 2011 até março de 2022. Como resultados, a gente pode observar, sobretudo, que o consumo de alimentos ácidos e bebidas ácidas também são potencialmente danosos para o esmalte dentário. Isso porque eles vão causar uma acidificação do meio bucal e aí favorece a desmineralização do esmalte. Isso porque desregula todo o sistema salivar. Então, aquele funcionamento des-re da saliva, ele vai estar totalmente, aí no caso, modificado. E o pH crítico para essa desmineralização acontece aí para o esmalte, ó, sobretudo em condições de pH menor ou igual a 5,5. Esse processo de erosão vai favorecer o atingimento, sobretudo, das faces oclusais e também vestibulares dos dentes. Como a gente pode ver aqui, ó, face oclusal bastante aí destruída nesse caso. A gente vê que é um processo realmente que está destruindo a coroa do dente, né, a face oclusal. E aqui da mesma forma na região cervical, aqui associada provavelmente a outros fatores também de lesões cervicais, certo? A atrição, a abrasão, dentre outros. Aqui a gente também pode ver mais um exemplo, ó, da erosão, dessa vez aqui na face vestibular, que é um pouco mais incomum, mas também é encontrado, e mais uma vez aqui na face oclusal. Uma das principais consequências disso vai ser dor devido à exposição dos canalicos dentinários. Como a gente pode ver aqui, ó, o ácido ele vai atingir diretamente a superfície do esmalte, causando a desmineralização dele, e aí cada vez que chega mais próximo da dentina, os canalículos dentinários aqui, ó, que são bastante sensíveis, vão estar cada vez mais expostos, o que vai trazer bastante aí dor ao paciente que tem essa condição. E além disso, outros problemas vão ser observados, como por exemplo, a alteração no fluxo salivar, justamente porque foi mexido com esse pH do meio bucal, esse pH foi acidificado, então vai influenciar nisso também, assim como uma maior propensão de lesões cariosas. Quando o esmalte aqui ele já está danificado, as bactérias vão ter mais facilidade de adentrar nesse tipo de tecido e aí causar a lesão cariosa.
Concluindo, a gente ressalta a necessidade e a importância que tem o cirurgião dentista orientar sobre os malefícios trazidos à saúde bucal pela dieta ácida, ou seja, esse profissional é responsável por orientar e realmente indicar ao paciente que evite o consumo de refrigerantes, de sucos ácidos e por aí vai, dentre outros. Assim como o estabelecimento de medidas preventivas. O cirurgião dentista deve ali estar atuando com o uso de flúor para o paciente que já tem algum tipo de erosão instalada, assim como instrução de higiene oral, porque como vimos, esse tipo de lesão erosiva pode favorecer o surgimento de cárie. Então é importante nesse caso a gente ter aí uma maior instrução de higiene oral. E em casos avançados, né, o cirurgião dentista vai precisar o estabelecimento de medidas restauradoras, que seria no caso realmente intervir diretamente no dente que já foi danificado, e endodônticas nos casos que realmente esse tipo de lesão atingiu a cúpula. Aqui estão as referências que eu utilizei para a realização do trabalho e muito obrigada pela atenção.